Oi, gente, eu não gosto de postar excessivamente, mas vim aqui mais para dividir com vocês uma experiência legal que reafirmei, no caso, né, no dia de hoje aí de manhã, né, e nada a ver com engenharia, viu? Contextualizando um pouco, né, a gente está vivendo um momento aí de pandemia, de crise, de muita tensão e, consequentemente, de muita radicalização, né? E quando isso acontece, a gente, né, meio que estressa cenários à direita e à esquerda, né, sem nenhuma, né, muito mais por uma questão de geometria para explicar para vocês, tá? Sem nada de crítica política, né? Mas o fato é que muitas vezes a gente radicaliza tanto que a gente esquece do objetivo final da discussão e foca muito no umbigo, né, nas nossas convicções pessoais. E eu sou um cara que gosta muito de economia política e tal, gosto de discutir, curioso que sou, eu sou engenheiro, não sou nem político nem economista, né? Mas aí tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Samuel Pessoa. Esse sim, uma mente assim, muito equilibrada, muito né, aberta, né? E eu também defendo um conceito aí, esse essencial, que é o da liberdade intelectual, ou seja, a gente não pode estar fechado a nenhum conceito de forma tal que a gente não possa nunca olhar o outro lado da história, né? Ou seja, esteja sempre aberto a aprender, né? Porque nós somos, né, um organismo em constante mutação. Se a gente perde a condição de aprender, né, ainda que a gente tenha muita convicção naquele assunto, a gente perde também a capacidade de melhorar, né, e aí talvez tenha chegado a hora de partir. E não é o meu caso por enquanto. Então eu falando um pouco sobre economia política e tal, e vendo aquela questão de novo desenvolvimentismo, e enfim, questões que eu gosto, né? Eu fui estudante de economia. E, cara, eu fui ver um pouco de uma discussão que está tendo lá, chamado o Câmbio Bresser, né? Do Luiz Carlos Bresser Pereira, que é um cara de esquerda, né? Mas fui ler porque eu tenho que fazer o que eu prego, pelo menos o que eu acredito, né? Que é olhar todos os lados, as dimensões todas, ainda que controversas, né? Li o cara, muita coisa não concordo, algumas coisas acho legal. Fui lá para o Samuel e, como sempre, um cara brilhante, e eu fico sempre com a opinião liberal dele, liberal que sou, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito importante, eu tenho aprendido que é muito importante na discussão e no aprendizado, que eu chamo de, né, antagonismo elucidativo, ou seja, quando eu fui lá ler o Bresser Pereira, né, que é um cara brilhante também, dentro de uma ótica que eu não concordo, mas eu acho que a gente tem que ter a humildade, e eu tento exercitar isso, de olhar o outro lado, né, entender que apesar de não concordar, a construção intelectual é interessante, e fazer disso um contraponto para reafirmar o que aí sim eu acredito. Aí eu consigo reafirmar com muito mais consistência. Isso vale para a economia, para a engenharia, para a política, para a vida pessoal, para a ética, para a postura, para tudo. Para as posições mais radicais ou as posições mais de centro, né? Eu tenho aprendido muito a olhar para esse lado, vendo o movimento das pessoas nesse ambiente de pandemia, de total radicalização e de olhar cada vez mais para dentro, né? Se ensimesmar e, como diria o poeta, né? E esquecer um pouco de que a gente tem que olhar as dimensões de forma mais aberta, como diria o americano, né? Wide open, certo? É mais uma reflexão, porque eu me sinto sempre um aprendiz do que está acontecendo e acho que estou sempre começando. E aí a gente tem os contrapontos, né? O mais só existe por causa do menos, a sombra por causa da luz, né? E, enfim, o bom por causa do mal. O meio termo não faz sentido se não houver extremos. A partir deles a gente consegue, né, entender onde a gente está na história. Só uma reflexão, tá bom? Valeu!